Você já se imaginou saindo do Brasil e se submetendo a um subemprego? Pois então, desde a utilização da palavra submeter-se até a designação subemprego, tudo isso, tudo que eu falei até agora, está envolvido num grande preconceito. O preconceito de qualificar alguns tipos de trabalho como um subemprego, como uma coisa menos digna ou indigna mesmo, que não requer qualificação, habilidade e que simplesmente se submetem àqueles que são indignos. Esse tipo de qualificação fala muito mais sobre você e o país onde você foi criado e desenvolveu essa cultura, essa percepção, do que propriamente o trabalho. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre imigrantes que saem do Brasil e vão morar fora do Brasil e acabam se submetendo ao subemprego, essa bobagem, essa designação preconceituosa que é muito utilizada no Brasil. Antes da gente entrar nesse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você assim o faça. Você pode também colaborar fazendo um Pix aqui para o canal, no superpixfc@gmail.com, tá aí na tela, ajuda muito na produção aqui do nosso canal. Além disso, há uma maneira melhor de você ajudar, é você virando membro aqui no nosso clube de membros. No nosso clube de membros, você tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, e esse grupo é a essência do canal. A ideia aqui do canal é criar uma comunidade que troca informações importantes a respeito do processo de morar fora do Brasil e sobre o processo de viagens, é claro. O grupo já está bombando, tem pessoas do Brasil morando em todos os lugares do mundo, espalhados pelo mundo, falando sobre a dificuldade de vistos, falando sobre segurança, falando sobre adaptação, falando sobre salários, falando sobre oportunidades de trabalho, enfim. É um grupo onde você entra, coloca suas dúvidas, suas questões e vai ter gente do mundo inteiro, brasileiro espalhado pelo mundo inteiro, ajudando nesse processo, respondendo algumas perguntas, dando ideias, sugestões e criando uma rede que certamente vai ser muito útil no futuro. Você se ajuda e ajuda o canal, basta você se tornar membro. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. Bom, eu vou contar uma história para vocês. A bibliotecária da faculdade, a diretora da biblioteca lá na nossa universidade, era uma pessoa assim, extraordinária, me ajudava demais na minha pesquisa, me ajudava na parte de banco de dados, enfim, era uma pessoa muito útil dentro da universidade, um cargo alto, importante. E, sem mais nem menos, ela chegou um dia numa reunião da escola, da universidade, da escola de arquitetura, e falou: olha, estou saindo aqui da biblioteca, já entreguei meu aviso prévio e não vou mais trabalhar aqui. Acabou a reunião, eu vou falar com ela, falei: Julie, que isso? O que está acontecendo? O que aconteceu? Ela: vou mudar de carreira. Eu falei: como assim vou mudar de carreira? Ela já, bem já nos 50 para os 60 anos já. Eu falei: como assim mudar de carreira? Ela: não, mudar de carreira, vou fazer alguma outra coisa. Mas assim, eu falei: mas alguma ideia? Ela falou: não, vou tirar um ou 2 meses para pensar e depois eu penso o que eu vou fazer. Cansei. Agora eu não quero mais trabalhar com livros, eu quero lê-los. Falei: tá bom, justo. Um ano e pouco depois, eu encontro trabalhando como vendedora numa loja de um brechó. Falei: Julie, e aí? Ela falou: ah, não. Tô aqui, essa loja é uma loja que tem um fim de caridade também, tá? Eu tô feliz aqui. Ganho um pouco menos, mas tenho menos preocupação, enfim. E sem nenhum tipo de trauma. Nenhum tipo de trauma. Uma das coisas que tem acontecido aqui no canal também são pessoas enviando e-mails pra gente contando as histórias delas. E algumas contam pra mim, outras falam: se você quiser use no canal. Eu já contei a história do Joel e vou contar a história da Jussara. A Jussara é pedagoga, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos fazer um curso, uma especialização, e conseguiu trabalhar pouco tempo, não na área dela, fazendo outras coisas. Não conseguiu arrumar um emprego na área dela, mesmo com essa especialização que ela fez. Ela então começou a trabalhar com limpeza, fazendo limpeza. Aí dos Estados Unidos, ela foi para o Canadá, fazer um outro curso, tentando o mesmo mecanismo, fazendo um curso e através do curso tentando arrumar um emprego na área dela. Não arrumou, voltou a fazer limpeza e
teve até um problema com visto, ela ficou 2 meses tendo que resolver um problema de visto, mas ela estava trabalhando numa empresa que a ajudou, e ela, enfim, hoje, 3 anos depois, ela tem uma empresa de limpeza no Canadá. Não trabalha com pedagogia, mas tem uma empresa, e nessa empresa ela emprega 16 funcionários dela, de 3 anos para cá. A questão do subemprego é uma questão que não diz muito sobre o trabalho, diz muito sobre a sua percepção sobre o trabalho. Diz muito sobre como o Brasil, no geral, claro, generalizando, observa e qualifica alguns tipos de trabalho. O Brasil supervaloriza trabalhos que requeram uma qualificação e menospreza, de maneira geral e genérica, trabalhos braçais. E em vários países do mundo, o trabalho braçal é extremamente bem valorizado. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, é muito comum encanadores, pedreiros, pintores terem um salário maior do que arquitetos. Acontece com muita frequência. Particularmente porque esses profissionais trabalham para eles e determinam quantas horas eles vão trabalhar por semana. Há trabalho suficiente para eles. Então eles conseguem uma renda maior. Além disso, a diferença do salário médio de um arquiteto para um encanador é muito menor do que em outros países do mundo, como o Brasil. Nos países desenvolvidos, no geral, essa diferença é realmente menor. Isso é uma diminuição da desigualdade social. E assim, sobretudo, é a não necessidade de classificar as pessoas de acordo com as qualificações dela. Como eu disse, você chamar de subemprego já é um processo ruim, já é um processo que fala sobre a cultura onde você está inserido. Porque na verdade não é um subemprego, é um emprego como outro qualquer. Talvez exija menos qualificação, mas não é mais fácil, é diferente. É diferente. Pode ser mais fácil no skill, na habilidade empregada, mas não é mais fácil no esforço necessário. E essa história, essa percepção, ela é muito importante de ser discutida, porque essa percepção fala sobre o desenvolvimento da nação, de uma nação em geral, como o Brasil. O Brasil precisa eliminar esses fantasmas dessa separação, dessa desigualdade que permeia até as pessoas que estão nas classes mais baixas, que também consideram subemprego de alguma maneira. É claro que no Brasil a diferença salarial é gigantesca e gera um monte de consequências sociais. Então essas pessoas, elas não conseguem ter os mesmos acessos que as pessoas que são de uma classe mais elevada. Então gera um processo que não termina. E aqui nos países desenvolvidos não é demérito nenhum você trabalhar como pedreiro, com limpeza, como pintor. Não há demérito, não é um subemprego. O conceito de subemprego é muito menos aplicado. Não que não exista, não que possa existir algum tipo de trabalho ou atividade que seja menos valorizada. Deve existir, mas não da maneira que é, na extensão que é no Brasil. E é uma coisa curiosa, porque eu, morando fora do Brasil já faz 15 anos, depois de já ter morado em outros países, já ter morado na Austrália, no Canadá, na Argentina, ainda, assim, no começo, né, agora não mais, ainda me chocava quando eu via, por exemplo, o meu melhor aluno da faculdade, ele foi o melhor aluno da história da faculdade. Ele saiu, ele fez um mestrado em Ciências da Arquitetura, e eu o encontrei trabalhando no que seria uma loja de material de construção, sei lá, uma C&C, Leroy Merlin. Eu encontrei trabalhando lá e falei, Cameron, o que você está fazendo aqui? Assim, meio assustado, tô trabalhando. Eu falei, mas como assim, cara? Ele, tô entre empregos e tal, decidi dar um tempo nessa correria e tô aqui trabalhando. Por quê? Obviamente, o salário, a remuneração que ele tinha nesse trabalho era capaz de lhe prover uma vida digna. Portanto, não há razão nenhuma para ser considerado um subemprego. O problema do subemprego é uma percepção do brasileiro, no geral, do brasileiro com relação a uma pessoa que tem um trabalho que é menos digno, indigno e paga menos.
O pagar menos é uma coisa que todos deveriam se ofender a respeito. O indigno é um processo que você tem que mudar dentro de você mesmo. Portanto, se algum brasileiro sai do país para trabalhar, fazer um trabalho braçal, ele só é percebido como indigno pelo brasileiro que mantém esse preconceito. Porque aqui, na maior parte dos países, não há. É um trabalho como outro qualquer. Existe essa visão de, os locais não querem pegar esse trabalho. Não é que eles não querem pegar esse trabalho, eles até pegam. Então quando você vai, por exemplo, aos Estados Unidos, você vai ao Canadá, ou você vai para a Alemanha, etc., você vai ver pessoas que estão mudando a trajetória de trabalho, pessoas que estão começando a trajetória de trabalho, pegando esse tipo de emprego, sem nenhum demérito. Acontece que os imigrantes normalmente estão começando a trajetória de trabalho deles quando eles vão para um outro país. Então, recorrentemente, eles pegam esse tipo de trabalho. Mas não há indignidade nesse trabalho. E esse processo, essa declaração de subemprego, o trabalho indigno, é muito ruim. É óbvio que você que tem um diploma, que você estudou, sei lá, 5 anos mais um mestrado, 8 anos, você quer trabalhar na sua área. Óbvio que é essa a intenção, é óbvio que é a vontade geral e que faz sentido, mas nem sempre é possível. Você está construindo suas conexões, você tem um preconceito sobre você de não estar inserido naquele país, não conhecer as regras. Já falei das suas redes, você está começando a construção das suas redes sociais. E sobretudo, por exemplo, no caso de arquitetos, não adianta você ser o melhor arquiteto do Brasil, você vir trabalhar na Nova Zelândia, porque você não conhece as leis locais, você não conhece as características da construção. No Brasil se constrói com tijolo, aqui se constrói com madeira. Então tem várias diferenças, e qualquer área vai ter esse tipo de diferença. Então você trabalha no RH, tem as leis trabalhistas, tudo isso é diferente. Então é natural que as empresas prefiram profissionais do próprio país, mesmo que você tenha feito um curso naquele país. Ainda assim, há uma certa preferência. É claro que há exageros, a gente já falou sobre esses exageros, a gente já falou sobre o preconceito que cai sobre brasileiros, sobre estrangeiros que moram em outros países. Mas, enfim, acontece que, no fundo, a questão é a observância e a sua percepção sobre o que é um subemprego. Esqueçam isso. Isso é uma grande bobagem, isso é uma grande bobagem dentro do país. O Brasil não valoriza todos os profissionais como deveria valorizar. Um comediante, eu esqueci o nome dele, eu assisti o vídeo hoje de manhã, esqueci o nome dele. Estava dando um exemplo, né? O cara do Brasil se dispõe a comprar um apartamento de 2 milhões de reais, mas fica indignado em pagar 5 mil reais para o pintor que vai pintar o apartamento. Acha um valor muito alto. No Brasil, a coisa tem valor e a pessoa não tem valor. E se a pessoa trabalha numa profissão que não paga muito, ou que é uma profissão percebida como servil, aí é um trabalho indigno. Isso precisa mudar. Isso já mudou em alguns países desenvolvidos, e o primeiro passo para você se dar bem fora do Brasil é você mudar essa percepção. Espero que você tenha gostado. Antes de sair, deixe seu like, marque o sininho de notificação, se inscreva aqui no canal. É importante, considere a possibilidade de entrar no nosso grupo de membros. O grupo de membros é a essência, o alicerce aqui desse canal. O clube de membros é o que vai garantir a existência do canal por um longo tempo, e é a razão pela qual esse canal existe. Criar uma comunidade fechada, inteligente, que se ajude, que tenha um processo de observação do mundo, do Brasil de maneira diferente, e que troque informações para fazer com que esse processo de imigração seja mais fácil e menos doloroso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê aqui no De Fora para Dentro. Um grande abraço, até a próxima.